E agora tem um outro caso para você, que aconteceu na região metropolitana. Alô, você que é de São José dos Pinhais. Uma família tenta entender até hoje por que um adolescente de 17 anos foi assassinado na Grande Curitiba. Já passou um mês, esse que você está vendo aí é o Vitor Fiore. Ele foi baleado, gente, na rua. Um menino bom, trabalhador, cheio de amigos, mas que não tinha problemas com ninguém. Teve a vida interrompida quando voltava do trabalho. A família resolve passar na televisão e falar pela primeira vez sobre esse caso. Eles são trabalhadores que ainda se culpam pelo que aconteceu, de não ter protegido um garoto inocente. Eu conversei com eles para tentar entender o que está por trás da morte do Vitor. Porque assim, quando acontece uma morte dessa, fica se perguntando, tudo bem, mas ele fez alguma coisa errada? Nesse caso, de acordo com a família, ele não tinha absolutamente nada que justificasse um assassinato. Vamos ver. Na homenagem feita pela família, a tentativa é de resumir 17 anos em pouco mais de 2 minutos. Tudo que entra, sai. Hoje você me vê. Nas fotos, um Vitor bebê, com a mãe e os irmãos, no colo do pai, de óculos escuros com os tios, mais crescidinho ao lado da árvore de Natal, já adolescente com os primos, sobrinhos, amigos. Mas Vitor era muito mais que isso. Um guri muito amoroso, educado, não tinha maldade, não tinha assim, sabe? O negócio dele era jogar videogame, fazer os streams dele, aquelas coisas lá todas dele e jogar futebol. Todo dia eu saía de madrugada, que eu trabalho de madrugada. Ele estava deitadinho aqui, eu dava um beijo nele e falava tchau, filho. Ele falava tchau, mãe, se cuida, te amo, te amo. A morte para Vitor veio cedo, em um dia comum. Era por volta das 6h30 da tarde, nessa via, que é uma das principais de São José dos Pinhais. Muito comércio, e aqui que ficava também o escritório onde o Vitor trabalhava. Um escritório de cobrança financeira. Ele saía junto com um amigo, com a namorada desse amigo, e ao chegar perto de uma esquina, todos se separaram. Foi nesse momento que o Vitor ficou sozinho, que ele foi abordado por um homem que estava de moto. Sem nenhuma conversa, esse homem pega uma pistola e atira 2 vezes contra o Vitor, 2 tiros. Um atinge o tórax e outro, a cabeça do jovem. Minha mãe me ligou e me falou, assustada, o Vitor foi baleado e eu não entendi. Falei, baleado ou atropelado? Porque, tipo assim, nunca passou pela minha cabeça acontecer uma coisa dessa. E a gente pegou e foi até o local. Foi tudo muito, muito rápido, sabe? Quando eu vi aquele monte de sangue no chão, eu vi que não foi só de raspão, sabe? Eu sabia que não era só de raspão, que tinha muito sangue no chão. Aí eu comecei a juntar as roupinhas dele, que estava tudo cortado, e juntar tudo. Vitor foi encaminhado com urgência ao hospital. Respondeu bem à primeira cirurgia. Ainda havia esperança. Chegaram e disseram, ó, a cirurgia foi um sucesso e tal, a única coisa que o neurologista está esperando é que se o cérebro dele não inchou, né, para não ter a nova cirurgia. Vitor aguentou por 2 dias. Depois da segunda cirurgia, que os médicos vieram todos lá, eu já imaginei. Eu falei, não pode falar, meu filho está vivo. Ele falou, não, mãe, ele não resistiu. No quarto onde Vitor dormiu pelos últimos 6 anos na casa da mãe, nada foi mexido. Roupas, tênis, fotos, tudo continua lá. A dor também está intacta. Assim como a pergunta, por que afinal Vitor foi morto? E se fosse alguma coisa de alguma treta, ele ia falar. Nunca esboçou nada de problema. Não tinha problema com ninguém. Que foi a última pergunta que eu fiz para ele, como é que tá o trabalho? Ele tá tranquilo, eu tô manjando tudo já. Se eu souber quem é o cara, eu não tenho intenção nenhuma de me vingar no cara, que a justiça, eu acho que a justiça vai ser mais, a de Deus vai ser maior do que a da terra, né? Eu quero que ele pague pelo que ele fez e acabou. E a minha intenção é saber por que ele fez isso. Se foi alguém pagou, se ele fez porque ele teve algum problema com ele. A polícia descartou latrocínio e trabalha com execução.
Mas por que alguém executaria um jovem de 17 anos a sangue frio? Eu me revolto, eu fico com raiva, mas eu fico mais raiva de mim do que, sabe? Eu fico com ódio de mim, porque eu não consegui proteger meu filho. Isso que me dói muito. Eu não consegui proteger meu filho das maldades do mundo, do homem, sabe? A gente não tem maldade, a gente ensina o filho da gente a ser honesto, a ser trabalhador, a ser estudioso, fazer as coisas certas. E quando acontece isso, a gente fica revoltado. Porque eu escutei falarem assim: mãe, teu filho não tinha envolvimento com nada. Então, quer dizer, se ele tivesse, tinha uma linha de investigação. Como ele não tinha, parece que a vida do meu filho foi em vão, assim, parece que não existiu, parece que foi uma poeira, uma coisa assim, que só dói em mim, no pai dele, dói na nossa família. Esse dia eu não fui buscar ele, eu também sempre ia levar, sempre ia buscar, e nesse dia eu não sei por qual motivo eu não fui, eu fiquei a tarde toda fazendo comida que ele gostava, fiz lasanha, fiz torta que ele gostava, e fiquei aguardando ele. E olhando no relógio, aí de repente tocou o telefone, eu atendi, o amigo dele falou: ai, o Vitor foi baleado, meu Deus. Eu falei: meu Deus, como assim baleado? Eu não tenho ódio da pessoa, eu só quero que ele pague do jeito que tem que ser, sabe? A gente não quer vingança, porque vai destruir mais a gente ainda. Vitor não será esquecido. Jonathan tatuou no peito o rosto do irmão. Já Maria Terezinha tinha planos de viajar com o filho para a Itália. Os planos mudaram. O amor está no mesmo lugar. Eu quis cremar ele para levar, né, as cinzas dele para lá, que era o sonho dele. Toda semana ele me perguntava: mãe, quando que a gente vai? Quando? Eu falei: calma, filha, a gente vai. Mas agora, infelizmente, não é hora. Tudo tem seu tempo, né? Eu sempre falava para ele: tudo tem seu tempo. Eu quero levar num lugar bem bonito, que eu sei que ele ia gostar, sabe? Só o fato de levar ele para lá, para mim, já vai realizar um sonho dele, né? A coisa que a mãe falou é que ela não quer que esse caso seja mais um em meio a tantos. A gente mostra tantos casos de mortes aqui no Balanço Geral, mas imagina para essa mãe pensar e sentir que o caso do filho dela é mais um entre muitos. Ela não quer isso. Por isso o Balanço Geral está nesse caso do Vitor. Vamos saber o que a polícia tem até agora, se eles verificaram câmeras da região, do trajeto, se receberam alguma denúncia anônima. O que a polícia está fazendo sobre isso? A Thaís Travensoli está chegando para atualizar a parte da polícia sobre a morte do Vitor. Fala, Thaís. Oi, Emanuel, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, nós conversamos agora há pouco aqui com o delegado Fábio Machado na delegacia de São José dos Pinhais, a delegacia que é responsável por essa investigação. O doutor não pode passar muitos detalhes, até para não atrapalhar na investigação, mas ele deu duas informações. A polícia trabalha com a informação de que uma pessoa realmente foi preparada para matar o Vitor. Uma das linhas de investigação é que seria uma briga entre adolescentes daquela região. Agora, se seria passional ou não, também o doutor não entrou nesse ponto, não passou mais detalhes para a nossa equipe. E um outro ponto também nessa investigação é que Vitor pode ter sido morto por engano, pode ter sido morto no lugar de uma outra pessoa. Mas isso tudo a gente vai saber ao longo da investigação. O doutor também reforçou mais uma vez, Emanuel, para quem está acompanhando o Balanço Geral, a população que é aqui de São José dos Pinhais, se tiver qualquer informação, se de repente estava passando no local, no momento em que esse crime aconteceu, ou se já desconfiava de alguma coisa, uma atitude diferente de adolescentes na região, que procure a delegacia para que esse caso possa ser solucionado. Também, o doutor Fábio contou para a nossa equipe, Emanuel, que não existe um suspeito. Não existe nenhuma pessoa nesse momento sendo tratada como suspeito pela morte desse jovem. Foi isso que o doutor pôde contar para a nossa equipe, Emanuel. Muito obrigado a Thaís Travensoli, que está ao vivo com a gente, diretamente de São José dos Pinhais. Doutora Márcia, Vitor, 17 anos, saía de uma empresa que fica do lado de um grande shopping em São José dos Pinhais. E um grande shopping é aquele maior lá que tem na Rua Voluntários da Pátria, né? Aí eu fico me perguntando, doutora, como é possível que às 6h30 da tarde alguém encoste com uma moto, estava com uma 380. Tudo indica que foi um crime encomendado, né, doutora? Porque assim, não foi do nada que ele encontrou o Vitor pelo caminho. O que se indica aqui é que o objetivo dessa pessoa era matar.
né? Não se para um veículo, ou seja, uma moto, do lado de alguém, se dispara por 2 vezes e vai embora se o objetivo não fosse esse. Se o objetivo fosse assaltar, o objetivo fosse qualquer outra circunstância, teria tido uma conversa. Então, o objetivo era matar. Aí, realmente, essas 2 linhas são possíveis. Às vezes, uma situação que o Vitor não tenha achado grave, mas outra pessoa tenha achado grave, pode ter ocasionado a morte dele. Alguma confusão, alguma situação, talvez até relacionado com algum relacionamento amoroso ou interpretação alheia, isso pode ter causado a morte dele e que talvez ele não tenha valorizado, por isso ele não falou Não com falou ninguém. pra ninguém. Né? Não Uma deu situação importância. que para ele não era importante, mas para uma outra pessoa pode ter sido. Ou a situação, veja, ele estava com um grupo de amigos, quando ele se afasta dos amigos, alguém encosta. Será que realmente era ele o alvo? É nesse momento em que o delegado está. Se era ele o alvo, a investigação continua com ele. Se não era ele o alvo, então, com esses outros amigos que ali estavam com ele, também cabem questionamentos sobre o que mais pode ter acontecido. O que mais pode ter acontecido? Você sabe, doutora, que ao conversar com essa mãe, principalmente, a gente percebe, assim, tantos planos, né? Vitor, 17 anos, era bom de bola. Foto dele aqui do meu lado. E ela ia junto com o Vitor para a Itália, gente. Não que ela conseguisse, mas ela trabalha no aeroporto Afonso Pena, como agente da aeroporto. Então ela viu ao longo da vida dela, essa mulher que é a Maria, ela viu assim muita gente viajar. E ela tinha um sonho. Eu vou para a Itália com o meu filho mais novo. Eu vou para a Itália com o Vitor. Aí o Vitor estava morando com ela já há 6 anos, desde que ela se separou, e ela foi indo, né? E a partir daí, infelizmente, agora, ela vai precisar levar as cinzas do filho para a Itália. No momento que eu pergunto para essa mãe, e aí, como que você vai fazer? Você continua com o plano de ir para a Itália? Ela fala, é o meu sonho. Mas agora, o meu filho não vai comigo. O meu filho vai nas cinzas ali, naquela urna. E esse é o irmão que tatuou o rosto do Vitor. O que a gente pede para a polícia é para continuar nisso. Eu faço um apelo pessoal aqui, para a Polícia de São José dos Pinhais continuar nesse caso, para não ser só mais um. Porque eu tenho muito medo de correr nisso, sabe, doutor? Assim, é mais um caso, é mais um jovem. Não. O Vitor era de família, tinha amigos e essa investigação, ela tem que acontecer. E lembrar que em toda investigação é muito importante também a participação das pessoas que têm alguma informação, né? Claro, a polícia vai atrás de imagens, vai atrás das pessoas que já se sabe que estavam junto com ele, das pessoas da relação dele, mas tem alguém mais aí que sabe o que aconteceu e que pode fazer essa denúncia de forma anônima, né? De forma importante anônima, que se faça. E foi no centro, Rua Voluntários da Pátria, em São José dos Pinhais, do lado de um shopping, gente. É uma região com muitas câmeras. Muita gente, todo mundo passando por ali, acontece uma morte no meio da rua. Olha como que tá São José dos Pinhais. Olha como que tá. Tá complicadíssima a situação. Alô, você que tá na região metropolitana junto ao Balanço Geral.